Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, para a glória de Deus. E a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países onde se encontram os nossos irmãos e as nossas irmãs também. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos juntos meditar nesta palavra? Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai, devemos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, meu irmão, minha irmã, que palavra maravilhosa, né? Escute, de sorte que haja, né? Segundo certamente Paulo dizendo para os irmãos, de sorte que entre eles houvesse algo ali, né, que estava em Cristo e que houve em Cristo e que não houvesse entre eles algo diferente. Amém? Porque, por exemplo, Jesus é manso. Falando de exemplo. Como que eu então devo ser, se sou servo dele? Jesus é humilde. Como que eu devo ser, se também sou servo dele? Louvado seja Deus. Se Jesus perdoa, como que então eu devo ser, se também sou servo dele? Se Jesus ama, estou falando de exemplo, como que eu também devo ser ou fazer, se também sou servo dele? Aleluia. Devemos seguir os exemplos, mas exemplos de quem devemos seguir? Não é os exemplos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sempre nós nos colocando no nosso chamado devido lugar, para que em tudo seja o nosso Senhor Jesus Cristo que louvado, para que em tudo seja o nosso Senhor Jesus Cristo que glorificado. Como que tem que se comportar, por exemplo, que os servos de Jesus? Como que tem que se comportar, por exemplo, que as servas de Jesus? Como é que nós temos que se comportar em cima desta terra, onde nós estamos, para a glória de Deus? Somos servos do Senhor. Aleluia. Como devemos, aleluia, se comportar? Que caminho devemos por ele caminhar? Aleluia, santo ao Senhor. Se o caminho é Cristo, é por ele que nós devemos andar. Se o caminho é a palavra de Deus, é por ela que nós devemos caminhar. Pois o próprio Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, peraí, é por ele, é pela palavra. Então, de que forma eu tenho, por exemplo, me comportado, aleluia, neste mundo onde eu me encontro? Então vejam que certamente está dizendo Paulo para os irmãos. Paulo está dizendo o seguinte: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento. Aleluia. Que sentimento? O sentimento, aleluia, santo é o Senhor, que houve em Cristo Jesus. Aqui, ó. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? De que sentimento Paulo está, louvado seja Deus, falando? Do sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo dizendo que de sorte que houvesse entre os irmãos esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Será que há em mim esse sentimento que houve também em Cristo Jesus, como Paulo estava ali certamente orientando aos irmãos
Ele dizendo, de sorte que houvesse entre eles o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. E aí então começa, e Paulo continua dizendo o seguinte, olha, que sendo em forma de Deus, foi Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Você sabe, minha irmã, meu irmão, que às vezes parece que nós queremos ser um exemplo melhor do que Deus. Mas espera, é assim que Paulo está dizendo para os irmãos? Paulo estava falando que os irmãos fossem desse jeito? Não, de sorte que houvesse entre eles o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, aqui ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha só a posição de Cristo. Olha só a posição de Cristo. E que posição é a minha? Olha só a posição de Cristo. Bem que o Senhor podia ter se exaltado. Bem que o Senhor podia ter se engrandecido. Mas ele não se exaltou a si mesmo. Ele não se engrandeceu a si mesmo. Jesus era humilde. Jesus é humilde. Pois o próprio Senhor, segundo a palavra, disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, e encontrarei descanso para a vossa alma. Aleluia. Será que eu tenho aprendido de Cristo que Ele é manso, que Ele é humilde de coração? E será que em mim há o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Que, aleluia, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus? Ou será que eu quero ser o que Deus jamais quer que eu seja? Será que eu quero ser mais visto do que o Senhor? Aleluia. Será que eu quero ser mais visto do que o Senhor? É claro que eu não posso querer ser mais visto do que o Senhor, porque a glória foi do Senhor, é do Senhor e sempre será do Senhor. Olha só o que disse Paulo certamente para os irmãos. Olha só, Santo Deus, aleluia, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isso foi Jesus. Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Aqui, ó, aleluia, fazendo, aleluia, semelhante a quem? Aos homens. Bem que ele não podia, um exemplo, que ter tomado a forma de servo, sendo ele quem ele é. Aleluia. Bem que ele podia não ter, louvado ser Deus, aleluia, fazendo ali semelhante aos homens. Não. Mas estava ali ele, comendo com pecadores, curando os enfermos, perdoando os pecados. Louvado seja Deus. Olha que posição linda do Senhor Jesus. Olha que obra linda, extraordinária do Senhor Jesus. Olha a posição do Senhor Jesus. Qual tem sido, por exemplo, a minha posição? Será que eu quero mais aparecer do que o Senhor aparecer em mim? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu quero mais aparecer, e aonde fica Jesus? Será que então, quando eu quero mais aparecer, aleluia, eu fechei então a porta para que na minha vida ele não esteja ou não entre, como está escrito em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aleluia. Será que eu tenho abrido a porta para que sobre a minha vida Cristo esteja sempre? Eu como servo, Ele como meu Senhor. Será? Eu como servo, Ele como meu Senhor. Bendito seja Deus. Olha só a posição do Senhor nesta palavra, a qual certamente Paulo estava orientando aos irmãos e dizendo como certamente, aleluia, os irmãos tinham que estar.
de sorte que houvesse entre os irmãos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sendo Cristo quem foi, sendo Cristo quem é. Aleluia! Quantas vezes nós saímos da posição e queremos ser vistos. Aleluia! Não importa que ele cresça, aleluia, que nós diminua. Santo Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Está aqui, ó, meu irmão, escute só. Ó, Santo Deus, aleluia. Santo é o Senhor. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Olha só. Então Cristo foi achado na forma de homem, e Cristo humilhou-se a si mesmo. Veja, será que eu tenho me colocado também na posição com que o Senhor Jesus quer que eu esteja? Será que nós temos nos colocado na posição com que o Senhor Jesus Cristo quer que nós estejamos, que nós não saia da posição que o Senhor quer que nós esteja? Aleluia! Quem tem que brilhar não somos nós, quem tem que brilhar é Cristo nas nossas vidas. Quem tem que aparecer não somos nós, quem tem que aparecer é Cristo nas nossas vidas. Louvado seja Deus, porque se Ele não estiver em nós, nada acontece. Porque a vara por si mesma, se ela não estiver ligada na videira verdadeira, que é Cristo, nada ela certamente pode fazer, ou não certamente haverá fruto nenhum. Nós temos que estar em Cristo, quem vai realizar é Cristo, não é nós. Mas às vezes nós queremos talvez mais aparecer do que deixar que Cristo apareça em nossas vidas. Isso é nós saindo da posição com que certamente Ele quer que nós esteja. Glória a Deus. Se eu quero que o Senhor seja sobre a minha vida glorificado, eu tenho que me colocar, aleluia, louvado a Deus, no lugar de servo, na posição de servo sempre. Santo é o Senhor. E não na posição de Senhor, porque quem é o Senhor é Cristo, não sou eu. Quem é o Senhor é Cristo, não sou eu. Aleluia, santo é o Senhor, bendito seja Deus. Quem é o Senhor é Cristo, não sou eu. Olha só a posição de Jesus aqui. E a minha? Qual tem sido? Qual tem sido a minha posição? Qual tem sido as nossas posições, meus irmãos e minhas irmãs? Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Está aqui, ó. Né? E achado na forma de homem, escuta, isso foi Cristo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha só. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja, quando nós chegamos no versículo, louvado a Deus, aleluia, Santo Deus, 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Deus exaltou a Jesus soberanamente, deu a Jesus um nome que é sobre todo o nome. Olha o que Deus fez, mas foi Deus quem fez isso. Quem exaltou a Cristo não foi Cristo, mas foi Deus. Como o Pai exaltou a Cristo. Mas veja só, veja, louvado seja Deus, a posição que estava e que nunca saiu dela, o Senhor Jesus Cristo. Olha só a posição que esteve o Senhor Jesus e que nunca saiu dela. E olha o que Deus fez. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todo o nome. Olha o que Deus fez. Aleluia. Olha o que Deus fez. Deu ao Senhor Jesus um nome. E esse nome é sobre todo o nome. Para que? O que? Entenda. Ó. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra. Aqui, ó. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Isso foi o nome que Deus deu a Cristo, que é um nome que está acima de todos os nomes. Isso foi Deus o exaltando a Cristo, aleluia, de uma forma magnífica, de uma forma inexplicável. Porém, Jesus não saiu da sua posição. Minha irmã,
meu irmão, que nós não venhamos sair da posição com que nela, certamente, Deus quer que nós estejamos. Porque às vezes parece que nós queremos sair da posição que Deus quer que nós estejamos. Só que Jesus não saiu. Nós podemos ver, aleluia, quantas inúmeras coisas aconteceu com o Senhor, para que certamente o Senhor deixasse a posição que nela Ele precisava estar. Porém, nada tirou Cristo da posição que Ele sempre esteve. Nada. Quem exaltou a Cristo, aleluia, de uma forma maravilhosa foi Deus. E quem deu o nome, aleluia, que está acima de todos os nomes, ao Senhor Jesus, foi Deus. Exatamente. Mas porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Que exemplo deixou o Senhor para que nós venhamos o quê? A seguir. E também não sair da posição com que certamente Deus quer que nela nós esteja. Será que nós não temos saído da posição? Será que nós não temos desviados do caminho, por exemplo? Porque quando sai da posição que Deus quer, quem sabe nós desviamos do caminho. Então, se nós temos desviado do caminho, o que é que nós temos que fazer? Voltar para o caminho, voltar para a palavra. Jesus nunca saiu da palavra, Jesus nunca deixou de lado a palavra. Quem sabe nós temos saído da palavra tantas vezes. Quem sabe nós temos deixado de lado a palavra tantas vezes, só que Jesus nunca, aleluia, saiu da palavra. Jesus nunca desviou-se das palavras, muito pelo contrário, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, ou de cruz. E Deus o exaltou ele de uma forma maravilhosa, como nós estamos diante da palavra, que afirma, segundo esta palavra, dando-lhe a ele um nome que é sobre todo o nome. Olha só, aleluia, quantas vezes nós parece que saímos da posição, né, meu irmão, minha irmã, e queremos talvez o quê? Ser visto. Talvez queremos até glória para nós, sendo que a glória foi de Deus, é de Deus e sempre será somente de Deus e de mais ninguém. Glória a Deus, basta o céu se colocar na posição de servo diante do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Então veja só, está aqui, ó, Santo Deus, aleluia, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nós não saiamos da posição com que nela certamente Deus quer que nós estejamos. Amém? Para que em tudo sobre a nossa vida seja Deus glorificado, seja Deus exaltado. Amém? Que muitos possam, né, não estar vendo nós, mas estar vendo Cristo em nós. Amém? Mas isso precisa ser feita uma coisa, nós se colocar na posição que certamente o Senhor quer que nela nós esteja. Então, certamente a orientação para os irmãos foi que eles, louvado seja Deus, aleluia, que entre eles houvesse o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Que sendo quem ele foi, certamente ficou no seu devido lugar. Que nós fique também no nosso devido lugar que Deus quer que nós estejamos. Como diz a palavra do Senhor, se levantar o espírito do governador contra ti, não deixe o teu lugar. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que nós se coloque no devido lugar que nele Deus quer que nós estejamos. E que em tudo Deus seja glorificado, seja adorado, louvado seja Deus, que o mundo possa ver em nós, não nós mesmos, mas Cristo. Que essa luz possa estar brilhando sobre as nossas vidas, essa luz da presença do Senhor sobre nós. Que nós se coloquemos no nosso devido lugar,
aleluia, e que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, nós ficamos diante de uma palavra magnífica, maravilhosa, sendo Cristo quem ele foi, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas olha só a posição que Cristo tomou, ou a posição que Cristo esteve. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs pelo Brasil e por fora do Brasil, que nós se coloque no lugar que Deus quer que nós estejamos e que nós vá até o fim sem sair do lugar que Deus quer que nós esteja. Se tiver Deus que exaltar nós, sim, seja Deus quem venha exaltar a nós, mas que nós não venhamos exaltar a nós mesmos, porque bem sabemos que o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Portanto, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos o exaltará. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com esta palavra, em nome do Senhor. Olha só, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que não haja outro tipo de sentimento entre nós, mas que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Manso, humilde de coração, né? Perdoando, né? Se compadecendo, usando de misericórdia, enfim, de sorte que haja entre nós também o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Né? Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs. Fiquem todos com Deus com esta palavra. Nos perdoa, meus irmãos, os nossos erros, as nossas falhas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em nossos corações. E que Deus venha nos ensinar e nos capacitar para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.